eu vou estar gravando também, porque eu vou explicar muitas coisas aqui. Pode ser que depois eu precise de registrar, né? E eu preciso usar o que eu vou falar aqui para ensinar outras pessoas. É só conceitos básicos mesmo, porque vai ter muita coisa interessante aqui pra gente discutir, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, mas vamos fazer uma oração aqui rapidão. Senhor, nesta hora eu gostaria de agradecer por mais uma oportunidade de viver, porque nesta manhã, Senhor, nós não acordamos com as nossas casas abarrotadas de água, como tem acontecido com os nossos compatriotas ali no Rio Grande do Sul, porque nesta manhã, meu Deus, nós não acordamos sem pão na mesa, como tem sido a realidade de muitos que estão ao redor do mundo. As pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza ao redor desse planeta é uma realidade. E nós te agradecemos porque nós não acordamos no dia de hoje também doentes, como é a realidade de todos aqueles que estão nos hospitais, muitas das vezes internados. E nós também gostaríamos, acima de tudo, agradecer que o Senhor ainda não pediu conta das nossas almas, porque ainda nós estamos podendo fazer alguma coisa por nossa salvação, por nossa coroa de glória, por nossa graduação aí na eternidade. E nós agradecemos, Senhor, porque a nossa sorte também não é igual à sorte daqueles aos quais o Senhor já pediu conta de suas almas e infelizmente eles não conseguiram alcançar aquilo que o Senhor pedia. Então, meu Deus, nós viemos agradecer primeiramente por tudo isso. E aí, em segundo lugar, claro, a gente agradece por viver numa estrata socioeconômica privilegiada, por ter a dignidade de viver em um lar tão bom, em uma casa tão digna, de poder ter os nossos negócios, as nossas rendas, tudo isso, meu Deus, nós acreditamos que vem não dos nossos merecimentos e nem dos nossos talentos, mas da graça de Deus. Por isso, meu Deus, nós viemos em primeiro momento aqui agradecer tudo isso e também pedir que o anjo do Senhor esteja aqui ao nosso lado. Viemos pedir também que o Senhor perdoe os nossos pecados nesta hora, por aquilo que pensamos, falamos, por aquilo, meu Deus, que deixamos de falar, deixamos de fazer também, e que isso foi mal aos olhos do Senhor. Meu Deus, portanto, nós pedimos que nesta hora, Senhor, venha usar a mim também, para que nós venhamos, Senhor, nesta hora, falar com a inteireza da pureza de nossas consciências. É o que nós, meu Deus, te pedimos. E por fé, já te agradecemos. Amém. Bom, em Gênesis, ali Deus aparece para Abraão, né? E propõe a ele uma provação. Chega o de... Oi, alô? Melhorou agora? Alô, som? Certo. Então, ali em Gênesis, Deus propõe uma provação para Abraão, mas ele não sabia que era uma provação, né? Deus demora tanto tempo para dar para aquele casal uma criança, que é o Isaac. Sara já estava avançada em idade, o Abraão também já estava avançado em idade, então não tinha condições biológicas, matrimoniais, de que daquele matrimônio pudesse vir uma criança do útero de Sara. E foi esta a razão que fez com que Abraão e Sara se apressasse ali e tomasse uma barriga de aluguel para que viesse o filho, o suposto filho da promessa, né? Aí a gente pergunta, onde é que estava Deus quando esse casal, que recebia visitações de anjos, que recebia mensagens celestes, que tiveram inclusive a oportunidade de ver anjos pessoalmente em formato de homens? Aonde estavam esses mesmos anjos quando
esse casal agora resolve ir procurar uma barriga de aluguel. Por que eles não apareceram? Você já se perguntou por que eles não apareceram ali? É, Abraão, larga isso de mão. Sara, larga isso de mão, porque o filho da promessa ainda vai vir. Não se apressem, tá? Mas interessante que eles ficaram lá atrás das nuvens, se assim a gente pode imaginar. Eles ficaram lá atrás das nuvens quietinho, vendo os humanos aqui errarem, né? Vendo, exato, eles ficaram ali, vamos falar assim numa palavra não pejorativa, mas assim numa coloquialidade, ficaram atrás da moita, né? Só observando como o casal de velhos iria reagir. E aí, de fato, quando o Abraão já termina de fazer ali o seu serviço ali no ventre de Agar, né? Copula ali com a sua própria serva, é aí que o anjo vai aparecer, né? Depois que ele assiste toda a cena sem ter a autorização, eu acredito. Tá? Eu acho que ele não teve, foi a autorização de Deus para intervir. Deus quis permitir. Tá? Deus quis permitir o nascimento de Ismael, que não era o filho da promessa. O filho da promessa era Isaac. Né? Então, diante disso, nós entendemos o seguinte, que mesmo muitas das vezes não sendo o projeto de Deus, porque o projeto de Deus era Isaac, mesmo Deus tendo toda a comunicação angelical com um casal, muitas das vezes Deus vai, para você entender, vai se esconder atrás da moita. Ele vai esperar que eu e você possamos agir conforme o projeto dele ou então em desacordo ao projeto dele. Tá? Por quê? Porque ele já nos deu um conhecimento e agora ele vai testar para ver se a gente realmente vai acreditar mais nas circunstâncias, na racionalização. Ih, eu já estou ficando velho demais, então vou ter que dar um jeitinho aqui e tal. Né? Deus está atrás da moita. Deus está te olhando. Deus está atrás da moita. Ele não sumiu. Ele está de olho em você. Mas ele está esperando você agir. Né? E quando você age, muitas das vezes em desacordo ao que Deus planeja, ao projeto de Deus, acontece aquilo que nós chamamos. O anjo é interessante. Às vezes ele fala livre-arbítrio mesmo. Livre-arbítrio mesmo. Ele fala essa palavra exata. Né? E às vezes o anjo ele também fala pelo amor de Deus. Ele brada. O anjo ele brada pelo amor de Deus. Né? Então ele tem essas formas de comunicar com o homem. E aí, o que tudo isso quer nos dizer? Que ele vai fazer promessas, ele vai nos observar e muitas das vezes ele vai nos ver saindo fora da rota da promessa e ele não vai intervir. Esse mesmo Deus que interveio várias vezes, ele não vai intervir. Porque ele vai esperar agora, né, que você pratique aqueles acidentes, vamos colocar dessa maneira, né? Evidentemente que tivera Abraão quisto de repente fazer mais filhos, talvez ele teria aparecido, né? Ele também permite uns acidentes e não permite outros, tá? É mais ou menos assim. Tivera Deus visto, né, que Abraão, depois de ter concebido ali no ventre de Agar, Ismael, aí vamos supor que Abraão tivesse tido uma outra ideia. Não, eu vou fazer mais 2 ou mais 3, entendeu? Aí Deus talvez teria intervido, entendeu? Então Deus muitas das vezes ele vai até permitir que você saia fora da rota, mas ele não vai permitir que você saia muito demais, entendeu? Porque aquilo ali já então são esses pequenos acidentes que muitas das vezes Deus vai permitir, mas o grande maior, ele que pode ceifar a sua vida e que pode te tirar de uma rota maior, ele não vai permitir. Entendeu? Mas qual
Não, acontece com Abraão, acontece com todo filho de Abraão também. Com todo descendente de Abraão que somos nós. Né? Então, ele é o pai na fé exatamente porque você vai entender o porquê que ele é o pai na fé agora. Exatamente que agora que você vai entender o porquê que ele é o pai da nossa fé. É porque ele acertou em tudo? Não, de forma alguma. Nós acabamos de ver que ele não acertou em tudo. Né? Era homem sujeito às mesmas ansiedades, às mesmas paixões. Mas por que ele é o pai na fé? É exatamente isso que nós vamos ver aqui agora. Porque Abraão, ele recebeu um pedido de Deus, depois que ele havia gerado Ismael no ventre da sua serva Agar. Aí o anjo aparece, né? E diz que não era bem aquele o filho da promessa, mas que tudo bem, não teria problema nenhum, que Deus, mesmo aquele ali, o filho da pressa, Deus iria honrar e tal, né? Mas que em um determinado tempo da vida, em outro tempo, Sara iria, a sua própria mulher do ventre já quase seco, iria acontecer um milagre e iria nascer o filho da promessa, e era aquele filho através do qual viria ali os hebreus, que dos hebreus eles ganham outro nome, né? Perdão, eles ganham outro nome quando eles passam para a terra, chamam-se de israelitas, e depois israelitas, quando eles vão para o cativeiro da Babilônia, que eles voltam da Babilônia, eles já voltam com o nome de judeus, tá? É uma longa história, mas basta você entender que hebreus, israelitas e judeus não são exatamente os mesmos nomes, tá? Mas estão correlacionados a essas diferentes épocas ao longo da história que os judeus se chamaram, né? Lembrando que hebreus são todos os descendentes das 12 tribos, né, de Jacó. Israelitas são todos aqueles que vivem dentro do território de Israel, não necessariamente hebreus, né? E os judeus são todos aqueles que de diferentes tribos foram para o cativeiro da Babilônia e já voltaram se chamando de juditas, que era a tribo de Judá que eclipsou todas as outras, que ficou maior do que todas as outras e que foi a que havia uma promessa sobre a qual foi lançada, né, por Jacó, né? E daquela promessa deveria nascer o Messias, o Salvador da humanidade, deveria vir da tribo de Judá. Portanto, ela tinha uma promessa de eternidade, de continuidade histórica diferente das outras 11 tribos ou 13 tribos, enfim. Então, por isso que mesmo os descendentes das outras tribos acabaram se chamando também de judeus, né? Ou de Judá. Porque quando eles foram para o cativeiro, ali desintegrou praticamente toda a classificação, toda a organização política antiga. Né? E todos eles passaram a se chamar judeus, a partir do século VI em diante. Bom, então fazendo aqui esse introito, aqui, essa introdução, agora a gente vai entender o porquê que Abraão se torna o pai da fé. Abraão se torna o pai da fé porque Deus faz uma promessa agora para ele, cumpre a promessa. O filho Isaac já está grandinho, já está bonitinho, é o filho da promessa. O anjo já perdoou Abraão, né? Já não tem nenhum problema ali com Abraão, já está dentro da sua própria casa ali também, vivendo tanto Ismael quanto Isaac. Eu não me lembro se ali no capítulo 21 Ismael já tinha saído para o Egito juntamente com Agar, ou se ele ainda sairia posteriormente. Eu não estou me lembrado, tá? Mas isso aqui são detalhes. Basta a gente focar agora aqui que o filho da promessa que Deus prometeu, o filho através de cuja descendência Deus iria fazer toda essa continuidade histórica do povo hebreu, do povo israelita, do povo judeu, né? Agora Deus pede para ele sacrificar o menino. Ou seja, o mesmo Deus que deu, agora quer tomar de volta
e quer tomar de volta através de uma ordem tão absurda, que Abraão jamais, digamos aí, tinha visto isso daí na sua prole, na sua ascendência, nos seus antepassados. Eles não eram de sacrificar os próprios filhos. Então era uma ordem absurda, uma ordem absurda. É por isso que a fé de Abraão é algo que, por isso que ele é o pai da fé, porque a fé de Abraão é uma fé perfeita, aquela fé que não questiona, a fé que não tenta fazer um consenso ali com Deus. Não, mas agora não, mas por quê? Por causa de por quê? Não, ele obedece primeiro para depois ele saber. Ele entende que aquele que está falando com ele sabe exatamente o que ele está querendo fazer. Ele não sabe como, né? Eu não tenho essa fé, eu tenho que te confessar. eu tenho que te confessar que eventualmente a minha fé poderia chegar no futuro, a fé de Abraão, mas eu sempre pergunto por quê. Eu sempre pergunto se não vai dar um acidente. Eu sempre pergunto, estou sempre questionando, né? Abraão não questionou nada disso. Agora vai entrar aqui um terceiro desdobramento aqui dessa mensagem, que é o desdobramento da estratégia de Deus, né? Lembrando que estratégia é diferente de armadilha. A armadilha, alguém faz ali um laço ali para você cair no mal, né? Querendo o seu mal. Uma estratégia, até o ser divino usa estratégias, mas para te abençoar, né? Então é uma coisa que não está às claras, está oculta. A intenção daquele que faz tanto a armadilha quanto a estratégia está oculta. O que muda é a finalidade e a intenção, né? Que está por trás daquele que faz a armadilha e daquele que faz a estratégia, tá? Então isso é interessante. Dito isso, a gente avança. Agora, Deus com essa estratégia para provar a fé de Abraão. Será que ainda precisava de provar ainda mais? Bastava Deus se dar por contente, né? Na hora que Abraão falou, não tem discussão, não vamos. Na hora que Abraão nem conjecturou, se eu fosse Deus, falava, não, para por aqui, porque eu não preciso mais testar nada. Eu sei que você tem uma fé que é inabalável, que outro ser humano normal estaria implorando aqui para mim mudar o meu decreto. Mas Deus não, Deus deixou ele ir embora. Arrumou o jumento, arrumou as lenhas, pegou Isaac e foi indo em sentido ao Monte Moriá. Quando chegou lá no Monte Moriá, nós não vamos entrar aqui em detalhes, né, do diálogo que houve entre o pai e o filho e tal. Quando ele foi levando a faca para matar a criança, o anjo sai da moita. Ali o anjo sai da moita. Lembra daquilo que eu te falei no começo, que ele permite pequenos acidentes muitas das vezes quando o homem sai da rota, ou quando ele vai provar o homem numa rota paradoxal, numa rota contraditória, como é esse o caso, né? Mas ele não permite a consumação do acidente pior. Então, às vezes Deus pode colocar você dentro de um processo, um agir de Deus que a gente chama, né? Um agir de Deus ali, ele está agindo com aquela pessoa e tal. Não é a vontade de Deus, mas para chegar na sua perfeita vontade, ele precisa passar você por uma lapidação e tal. Mas só que você não vai se matar naquela provação. Naquela provação ele não vai deixar você se suicidar. Ele não vai deixar você cortar os pulsos, né? Mas você vai chegar muitas das vezes num nível de tensão psicológica e emocional que vai levar você muitas das vezes até questionar a existência de Deus. Ali é um processo, ele está atrás da moita. Entendeu? Porque ele enxerga como pai o fim último daquela ação. Ele não está armando uma armadilha ali para você. Ele está armando uma estratégia para ele provar a sua fé, então para ele lapidar o seu caráter, para ele te abençoar. Entendeu?
Isso é ruim demais da conta. Ninguém gosta de provação, muito menos eu. Não vem me falar em provação não, porque isso é uma coisa que é inerente da carne do homem. Não gosta de ser provado. Tá? A gente não gosta de mudanças, tá? Então, ali naquela hora, pra gente resumir, o anjo agora vai falar. O anjo agora vai falar com Abraão e vai dizer para ele o seguinte: olha, guarda essa faca porque agora eu sei que tu me temes, né? Eu sei que você não se reservou nem de preservar a vida do seu bem mais precioso, que era o seu filho. Agora eu sei que eu tenho mais valor para você do que o seu próprio filho. Agora eu sei que eu, Deus, represento na sua vida um amor muito maior do que o amor que você tem para o seu próprio filho. E não só eu sei disso, mas eu mostrei para você que você me ama muito mais do que você ama o seu próprio filho. Olha que interessante. Ali a aprovação serviu para dois eixos. Para o eixo de Deus, né? É, 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 eu acho que isso daqui é desnecessário, a gente falar se Deus é onisciente ou não. Eu acredito que Deus já sabia que Abraão tinha uma fé inabalável, mas nós não sabíamos. Eu e você não sabíamos. Com certeza, mas eu acho que o testemunho de Abraão, a minha posição é que Deus já conhecia a inabalável fé de Abraão, mas nós precisávamos conhecer. Com certeza. E eu acredito também que para ele também ter uma autoconfiança em si. Para ele saber que no coração dele não tinha dois amores, apenas um, Deus e Yahvé. Olha que interessante, olha que interessante. Então, você tem aqui três desdobramentos dentro dessa ação. Você tem a, a revelação para o próprio ser divino, né? Que eu acredito que ele já conhecia. E você tem duas outras revelações, que é a revelação pessoal para Abraão e a revelação transgeracional, que atravessaria todas as gerações de todos aqueles que lessem essa cena dramática, tá bom? Bom, dito isto, agora a gente deixa Abraão de lado e nós vamos para a realidade dos nossos dias aqui, tá? Quando você tem, por exemplo, uma pessoa que vai fazer sexo, é, vamos colocar aí um estupro. Vamos pegar um exemplo bem esdrúxulo mesmo, um estupro, tá? Eu e você não podemos jamais cair no erro de achar que o filho de um estupro era um projeto de Deus, tá? Nós não podemos achar que esse daí estava no projeto de Deus, não. Mas olha que interessante. Depois que o filho nasce, depois que o útero é fecundado ali com sêmen no óvulo e tal, não é projeto de Deus que mate, porque é uma vida que já nasceu. Está ali só se desenvolvendo ali no seu estágio seminal, até virar feto e virou um bebê e até nascer. Então, deste acidente, que agora gerou uma vida, agora Deus pode construir um projeto. Entendeu? De um acidente, de um mal que quiseram fazer ali para o corpo de uma garota. Não é projeto de Deus agora que essa criança morra, ao menos que ele mesmo queira matar. Tá bom? Então, diante daquilo agora, há uma elaboração de um projeto de Deus, tá? Isso aqui houve um acidente, houve um erro, né? Agora nós vamos fazer um projeto. Eu acredito que eu fui um erro. Eu acredito que o meu nascimento não foi da vontade de Deus, da forma que foi, tá bom? Mas isso não impediu Deus de fazer um projeto depois que eu já estava lá desenvolvendo. Você tá entendendo? Tá, esse menino não era para nascer desse jeito. A mãe fez uma traquinagem aí com o namorado e tal, foram pro motel e enfim. Mas agora, já que está concebido, eu vou ter misericórdia e vou construir um chamado, vou construir um projeto. Então, eu acredito, é assim a forma que eu vejo, tá?
É assim que é a forma que eu vejo. E acho que não tem uma forma mais lógica de você organizar isso aí dentro da teologia do que essa, tá? Então, e longe de nós atribuirmos a autoria do mal a Deus. Só se for a única maneira de você não, raciocinar isso aí de uma outra maneira, se você tiver que colocar Deus como um autor do mal. E, então, já que Deus não pode ser o autor do mal, então a única maneira é que os homens fizeram aquilo ali e já que gerou uma vida, agora Deus aparece e faz, tá bom? Bom, voltando em Abraão, para a gente fazer o circuito aqui para o relacionamento, lembra que se Deus tivesse falado também com a Sara, isso teria dado um acidente tremendo, porque a mãe é muito apegada pelo filho. Então Deus foi lá e cochichou só no ouvido de Abraão. Abraão, olha, na hora que o sol raiar, pega esse menino e vai para lá, que lá eu vou te falar o que você vai fazer. Porque se ele tivesse contado também para Sara, Sara não teria deixado jamais. Não, não pode ser Deus. Não pode ser Deus, isso é uma confusão. Isso daí é uma confusão da sua cabeça, Abraão. Deus, o anjo apareceu para mim e para você. Eu vi eles também, agora você tá. Isso é o demônio que está falando contigo. Então ela teria entrado em cena. É por isso que Deus, na estratégia dele, ele vai agora ali falar só com Abraão. Ele vai apartar, tá? O Abraão da Sara e pronto. E vai deixar a Sara. A Sara só vai ficar sabendo dessa aprovação depois, porque se ela sabe antes de tudo isso, teria dado um acidente, tá bom? Bom, dito tudo isto, minha querida, agora a gente passa aqui para um outro estágio bem mais comprometedor aqui, no relacionamento, tá? Tem muitas pessoas que não é projeto de Deus, escuta só, não é projeto de Deus que muitos franciscos casassem com muitas Vanderleias. Tem muitos casamentos que não era da vontade de Deus, de que eles se realizassem. Mas Deus permite. Entendeu? Deus permite, porque foram até lá no altar, acharam um padre e pediram o sacramento do matrimônio. Deus foi lá e ordenou e pronto, né? Instituiu ali, celebrou aquele casamento e pronto, né? Mas não era da vontade de Deus que aqueles casamentos tivessem acontecido. No entanto, agora, depois que ele já está realizado, agora não é a vontade de Deus que eles se separem. Você está entendendo? Então tem muitos casamentos que nascem por insistência, por obstinação, por teimosia de um e de outro, né? E Deus acaba permitindo. Mas não era o projeto de Deus daqueles casamentos acontecerem. Tá bom? Não era o projeto de Deus daqueles casamentos acontecerem. Porém, depois que aconteceu, não é projeto de Deus de largar. Aí você vai entender agora dois conceitos. O conceito de ordinário e o conceito de extraordinário. Repita comigo, ordinário e extraordinário. Muito bem. Ordinariamente é assim, em teorias, tá? Em teorias é assim. Ordinariamente não pode se separar, porque esse é o mandamento da igreja, e se separar, separa. Mas vai estar ligado lá em cima e aqui embaixo. Os dois corpos que Deus ligou numa só carne estão juntos, então não dá para, digamos assim, separar aquilo que Deus uniu. Tá bom? Ordinariamente, não. Lembra disso. Porém, extraordinariamente, Deus pode criar mecanismos. Deus pode permitir que um traia o outro. Deus pode permitir que um mate o outro. Deus pode permitir que uma fica viúva porque o outro foi fazer uma viagem para Conchinchina. O ônibus caiu no meio do caminho. E ali Deus arruma uma outra pessoa para essa outra pessoa casar. Tá bom?
Então, ficou clara a questão do casamento. Tem casamentos que as pessoas estão juntas e querem casar, leva para um pastor, leva para o padre abençoa. O padre ele não está na posição ali de falar: eu não vou te casar porque Deus está me mostrando que vocês vão desmanchar o casamento daqui 10 anos. O padre não está nessa posição. Ainda que ele tivesse, ele não pode. Se a pessoa está fazendo ali o, a primeira comunhão, o crisma, né? E se ela passa por todos os protocolos, enquanto um candidato ao casamento católico, ele tem que, quando o casa, quando, como assim? Quando o casamento é de Deus, ainda que ele vê um demônio entre os dois cônjuges, ainda que ele vê o Satanás lá no inferno lá com um tridente apontando para um, eu acredito que essas revelações especiais que o sacerdote eventualmente possa ter, ele não está na posição ali de intervir. Ele não está na posição de intervir, eu acredito. Pelo menos nunca ouvi falar dentro da fé católica. Se passou por todos os, digamos aí, os sacramentos iniciais, e os protocolos que precisam para fazer uma preparação boa de um matrimônio católico, né? Como parte da preparação do rito matrimonial católico. Tá? Uma vez que um casal, ainda que não for, digamos assim, projeto de Deus, mas eles estão ali na insistência e têm disponibilidade e passaram por todas as etapas de qualificações, o sacerdote ele não está na posição de impedir a ministração do sacramento. Ele tem que ministrar o sacramento matrimonial. Quando o casamento é de Deus, olha, tem várias maneiras de Deus falar com a pessoa. Deus, uma das maneiras que Deus gosta muito de falar com as pessoas é através do Espírito Santo. Ele mesmo gera no coração da pessoa uma frase inteira, um pensamento inteiro. Ele gera no coração da pessoa uma frase inteira, um pensamento inteiro. Ele gera até um sentido, digamos aí, de, ou ele pode. Não, essa pessoa não é para você. Essa pessoa não é para você. E aquele negócio fica ali martelando no seu coração. E você sabe que aquilo não veio de você. Você sabe que aquilo está vindo de um outro alguém. Ele pesa o seu coração. Né? Essa aqui é a maneira mais recorrente para Deus não assustar as pessoas. Né? Agora, às vezes, Deus pode começar a mostrar muito sonho de você se vendo no futuro sem aquela outra pessoa. Né? Então, ficou clara a questão do casamento? Beleza, minha querida? Então, é isso aí.